Olá, está se aproximando a data do SISU, que é um marco importante na vida do estudante, onde ele deve escolher qual a profissão, qual o curso ele vai fazer. E se você está em dúvida em qual curso fazer, se você não tem ideia de que curso fazer, ou você tem muitas opções e não sabe ainda qual que é a melhor, vem comigo nessa série de vídeos onde nós vamos trabalhar passo a passo como que você pode ter mais confiança, como você pode ter mais consistência para fazer essa escolha tão importante na sua vida. Olá, sou Daniel Caetano, Master Coach de Carreira e Vocacional. Hoje eu quero contar um pouco da minha história e como que foi a minha trajetória desde a minha juventude, no momento em que eu estive nesse mesmo lugar que vocês estão agora, nesse mesmo momento, que ele é um momento de uma certa tensão, porque ele envolve muitas coisas, até eu chegar onde eu estou hoje, que justamente eu encontrei com essa missão minha, que é ajudar as pessoas a encontrarem o seu sentido de vida, né? Observe que encontrar o sentido de vida é algo mais do que definir propriamente a profissão, né? A definição de um curso que eu vou fazer, que eu vou cursar, é um início de jornada e que muitas vezes ele define caminhos e muitas vezes essa definição ela favorece ou não a nossa jornada como um todo, né? Então, talvez com esse exemplo possa clarear um pouco para vocês essa dimensão dessa trajetória, né? E facilitar para que vocês encontrem possibilidades mais efetivas e com mais assertividade dentro do processo de escolha de cada um, né? Primeiramente, é muito importante que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, né? Quem ainda não escolheu a sua profissão e se aproxima do SISU, e às vezes isso bate uma tensão muito grande, uma angústia, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas ainda não escolheram, né? E isso é uma verdade, pois muitas vezes você coloca uma, duas, três opções no SISU, sendo que nenhuma delas tem muito a ver umas com as outras, o que é um indício muito forte de que você está buscando, às vezes aleatoriamente ou sem conhecer, né, aquele caminho, colocando por uma afinidade, algo às vezes que é uma profissão que está na família, enfim. Então nós vamos falar um pouquinho de toda essa trajetória de se fazer escolhas e de que a gente possa estar satisfeito com as nossas escolhas, né? Eu tinha 17 anos, né, quando foi esse momento de se fazer uma escolha para entrar numa faculdade. E a primeira questão que eu acho que é muito interessante é que a gente vive uma realidade da nossa educação onde a escolha profissional se dá muito cedo, né? Na verdade, o jovem com 17 anos, 18, né, 19, está fazendo uma definição para a vida, né? E não é que não se possa mudar, né? E não é que isso seja determinista dessa maneira, mas na verdade estamos nesse momento investindo, estamos colocando tempo, estamos colocando dinheiro, recursos de diversas ordens, e é muito importante que a gente faça isso de uma maneira consistente, né? Então, sabemos que vivemos essa realidade, que ainda não temos como mudá-la, né? Então, hoje a gente escolhe a nossa profissão
de certa maneira, de uma forma imatura, porque não vivenciamos coisas ainda, né? Então esse é um primeiro ponto, que ele é um ponto que não tem muito como a gente evitar dentro do sistema que a gente está vivendo hoje, né? O fato é que nessa idade de 17 anos eu estava apto a fazer vestibular, né? Nessa época ainda não havia o Enem, então eu tinha que fazer uma escolha. A gente escolhia previamente, né, qual que era o curso que a gente estava querendo. E eu sei que eu fui empurrando, eu fui enrolando, né, até que chegou o último dia de fazer essa inscrição. A inscrição era feita nos Correios e a gente chegava no Correio, tinha uma lista com as profissões os cursos que existiam e que eram ofertados por determinada faculdade, universidade. E eu cheguei no último dia, e faltando meia hora para fechar os Correios, né? Quer dizer, essa é uma atitude típica de quem não estava tão preocupado e que também não tinha muita certeza, não sabia o que fazer, né? Diante dessa incerteza, ao invés de buscar caminhos, né? Ao invés de buscar metodologias que me permitissem ter mais certeza e conhecer melhor o campo de batalha para que eu pudesse fazer minhas escolhas, eu empurrei. Eu preferi não lidar com essa realidade. E o que eu acredito que muitas vezes é o que acontece, né? Diante daquele momento, eu peguei lá um menu, né, com as profissões e fui lendo. A maioria delas eu nem conhecia, né? Existiam bem menos profissões do que existem hoje, né? Então, hoje a gente vive uma realidade que ainda é mais complicada e por isso eu entendo muito você, né? Na verdade são tantas opções e que muitas delas eu não sei nem o que ela vai me proporcionar, né? Que muitas vezes se torna mais difícil ainda de fazer uma escolha. Mas já existiam algumas lá, não sou tão velho assim, né? E eu fiz aquela primeira leitura, e na primeira leitura eu falei, nenhuma me capturou naquele momento. Nenhuma profissão foi capaz de mexer comigo a ponto de eu marcar e fazer minha inscrição. Eu falei, eu tenho que sair daqui com uma, vamos dizer que muitas vezes seja a menos ruim, né? E voltei a fazer uma leitura, nisso faltavam 10 minutos para fechar o correio. Então eu iniciei mais uma leitura e fui eliminando aquelas que eu tinha certeza que eu não queria, até que no final das contas eu precisava fazer um xizinho numa profissão daquela e já ia fechar o correio. Eu marquei naquela ocasião comunicação e fiz minha inscrição. Quer dizer, esse processo que foi muito complicado para mim, porque efetivamente era um tiro no escuro, né? É o que eu acredito que muitas vezes acontece com você, né? Vai chegando o SISU, você precisa indicar, né? Qual curso você quer fazer, e ele é um processo de escolher as escuras, sem conhecimento, né? E é muito difícil a gente acertar, né? Ainda que a gente tenha indícios, ainda que alguns desses cursos nos chamem mais a atenção e isso diminui o risco de errar muito, né? Ainda assim é um processo de pouco conhecimento, de pouco embasamento, né? E o fato foi que eu prestei o vestibular, né? Passei, cursei comunicação, né? Saí dali, fiz pós, fiz mestrado, eu leciono desde o ano 2000 e tive muita vivência com alunos que chegavam no curso sem ter certeza se aquele era o curso da vida dele. E o fato é que muito se investe
né? E aí tem investimento de todas as ordens, investimento financeiro, investimento de tempo, investimento emocional, para muitas vezes se pegar um diploma e colocar esse diploma, engavetar ele e viver outra coisa. Quer dizer, não tem muito sentido isso. Então, na minha trajetória, foi uma trajetória de entrar de cabeça naquilo que eu tinha escolhido, né? Vivenciar as etapas necessárias. Então, eu me aprofundei dentro desse estudo, depois eu fui lecionar e dei aula em universidades por muitos anos, né? Até hoje, então são 20 anos que eu sou professor universitário dentro dessa área de comunicação. Mas o fato é que por volta do ano 2007, 2008, eu comecei a sentir uma tremenda falta de propósito, né? Uma percepção de que não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, né? Não era aquilo que me preencheria de sentido para que eu pudesse estar realizado dentro da minha profissão, dentro do meu caminho profissional, né? E aí eu comecei a buscar, eu comecei a desenvolver e a percorrer caminhos que pudessem me dar esse senso de um propósito maior, até que eu encontrei com o que eu chamo da minha missão, que é ajudar as pessoas a encontrarem o sentido de vida para elas, né? E nesse caminho de encontrar sentido de vida, eu me especializei nessa vertente de trabalhar com o coaching vocacional e de trabalhar com a escolha profissional. Por quê? Porque eu sempre estive trabalhando junto com jovens e percebendo como que a falta de perspectiva de vida, né, de caminho, impacta tanto na realidade do jovem, né? Não se trata apenas de escolher um curso, mas de ter uma perspectiva mais ampla, e que começa pelo fato de que ele precisa escolher esse curso e ele precisa fazer bem, né? Então, se você tem dúvida de qual curso fazer, existem diversos caminhos para poder buscar clarear isso. O pior deles é o que eu escolhi, que é chega lá e marca um X e vamos ver se dá certo, né? Então, talvez se eu tivesse antecipado toda essa busca de me conhecer, de entender o que faria sentido real para mim, eu tivesse encontrado o meu caminho mais cedo e tivesse buscado me alinhar com esse caminho de uma forma mais ampla e eu pudesse estar até mais na frente, né? Então o fato depois de todo esse percurso, né, eu também tive filhos e hoje eu tenho um filho que está na idade que eu estava, né, naquele momento em que eu fui fazer a minha escolha. Então eu sei e eu passo pela mesma situação agora de um lugar diferente, percebendo o quanto é importante todo esse suporte no momento de fazer uma escolha que vai impactar em toda a nossa vida, né? Então, esse conhecimento de que existe uma trajetória, existe um caminho, né, em que a gente pode encontrar realização, a gente pode encontrar um porquê mais profundo para a nossa vida profissional, né? É muito fundamental, porque a gente não pensa isso muito lá na frente, né? O jovem ele tem um imediatismo, ele tem uma percepção muito próxima das coisas, como que elas impactam na realidade deles, e muitas vezes eu não tenho essa percepção ampliada e projetada para o meu futuro, né? E ao não projetar isso para o meu futuro, a importância
dessa escolha no presente, ela diminui. Quer dizer, tanto faz se eu não sei, tanto faz se eu não fizer a melhor escolha, né? Ou tanto faz se eu errar. Quer dizer, eu não passei pela dor ainda, eu não sei aonde isso vai me levar, né? Então, eu sempre gosto de iniciar todo um processo de trabalho, de ajudar o jovem a encontrar com a sua profissão e o seu sentido de vida, com uma pequena explanação falando desse exemplo, né? Os exemplos, eles muitas vezes ajudam até mais do que explicações e metodologias, né? Vocês podem escolher o caminho, né? Esse caminho, ele vai ser mais dolorido ou menos dolorido, de acordo com as suas escolhas, né? E de acordo com o grau de entrega, né? Que você vai ter estando dentro daquilo que você escolheu, né? Então não é só escolher uma profissão, mas é se entregar a ela também, né? E o que muitas vezes não vai acontecer, essa entrega, justamente porque a escolha foi aleatória, né? Então se em um determinado momento eu faço uma escolha em que não existe uma consistência, eu também não vou me entregar a ela, né? Eu também não vou dar o meu melhor naquilo ali. E ao final eu vou sair lá meia boca, né? Vou fazer um curso meia boca, vou sair um profissional meia boca e não vou obter o sucesso, não vou obter aquilo que eu esperava, né? Então a gente nutre muitas vezes sonhos, né? Ideias de que a gente pode fazer diferente, a gente pode impactar, a gente pode ter uma ação no mundo que vai ser reconhecida e que vai ser efetivamente algo importante, mas tudo depende de nós, né? Tudo depende de como que a gente vai construir isso aí. E o fato é que na minha história eu fui perceber que eu não estava construindo lá na frente, né? Porque aquilo, ainda que eu fizesse o percurso, aquilo não me mobilizava, né? Aquilo não fazia tanto sentido para mim, né? A minha formação específica era publicidade e propaganda. E, para mim, isso nunca fez sentido. Mas eu levei isso. Eu dou aula de publicidade e propaganda na universidade. Claro que desde esse momento que eu percebi em diante, eu mudei a minha perspectiva. Hoje eu trabalho sempre na perspectiva de mostrar para o aluno, para ele buscar alcançar o que faz sentido para ele, né? Então hoje eu consigo me realizar dentro dessas aulas, mas eu não encontrava essa razão, eu não encontrava essa injeção de ânimo dentro do curso que eu havia escolhido. Okay? Então, estamos chegando aqui num momento, né, considerando essa proximidade que estamos desse momento de escolha, que é um momento em que a gente precisa parar para pensar. É um momento em que a gente precisa refletir. Essa escolha não é uma escolha aleatória da vida, não é uma coisa que vai impactar minimamente na sua história. Não. É algo que efetivamente vai te acompanhar. E ainda que você possa fazer mudanças, né? Não temos nenhuma garantia de que vamos acertar. Mas podemos fazer um trabalho para minimizar a chance de erro. E toda vez que a gente faz uma escolha que ela vem de dentro, a chance de errar é muito pequena.
porque ela veio de dentro, ela veio de um lugar na gente que a gente conseguiu ouvir, e a gente não consegue ouvir isso facilmente, né? É preciso um trabalho, é preciso uma metodologia que permita a gente ouvir a nossa própria voz interna, né? Essa voz vem misturada nesse processo de escolha profissional com a voz dos nossos pais, com a voz dos nossos irmãos, dos nossos amigos, né, da sociedade, da mídia, do mercado. Então ela é uma voz que ela vem de diversas partes, e eu consegui filtrar isso e entender profundamente o que de fato é o meu desejo. Isso não é uma tarefa fácil, mas é possível. E é possível principalmente se você se dispuser a trilhar um caminho em que você vá entender qual é a perspectiva sua, qual é o seu lugar dentro dessa escolha. Então, esse convite que eu te faço nesse momento, ele é um convite para percorrer essa trilha, né? Ela é uma trilha em que aquilo que norteia todo o caminho tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com algo maior, tem a ver com algo que te motive, uma razão de estar no mundo, né? Porém, só é possível chegar nesse lugar de ouvir e de interpretar que razão é essa, se antes eu me trabalhar, se antes eu fizer essa limpeza, né? Para eu estar no meu melhor. Eu costumo dizer que para a gente olhar para o nosso horizonte, a gente tem que sair de dentro de um buraco. Porque se a gente estiver olhando para o nosso horizonte dentro de um buraco, o que a gente vai enxergar é a parede que está na nossa frente. E aí o nosso horizonte fica muito curto. Mas se a gente se levanta, se a gente se apruma, e se a gente está no nosso melhor, a gente consegue olhar para o horizonte e perceber esse caminho, perceber esse lugar que pode nortear toda a nossa vida, né? E como que a gente sai do buraco? Às vezes é um buraco que a gente nem sabe que a gente está dentro dele, né? Eu, por exemplo, não sabia que eu estava dentro de um buraco. E eu olhava o meu horizonte e o meu horizonte era triste. O meu horizonte não me permitia vislumbrar algo que me desse um calor, uma alegria, uma vontade de fazer, de estar, de colocar minha energia no mundo. Então, para eu sair desse buraco em que eu me encontrava, eu precisei ter um clique. Opa, alguma coisa não está bem. Por que eu não encontro algo que me motive realmente? Alguma coisa não está indo bem. E se esse clique é dado, aí eu tenho que começar a buscar entender, né, onde eu me encontro. Onde eu me encontro, né? Em que zonas de conforto eu estou trabalhando, em que eu não consigo romper com algo e buscar uma ampliação do meu potencial. Que crenças me movem, né? Que ideias a respeito de mim mesmo e da vida que fazem com que eu acredite e me coloque num lugar pequeno, aquém daquele que eu gostaria de estar. Então, esse movimento de fazer com que a nossa roda da vida esteja girando com intensidade, para que a gente possa olhar o nosso caminho. E tudo isso pode ser feito nesse pequeno prazo que temos de hoje até a chegada do SISU. Para que a gente possa estar no nosso melhor e fazer essa escolha tão importante, né, tão cara a nós, com consciência e com consistência. Então, esse caminho em que eu convido vocês a trilhar é um caminho de buscar, além dessa perspectiva interna, do nosso potencial interno, de conhecer as nossas forças, de conhecer nossas habilidades, os nossos talentos, de entender os porquês que nos movem e também de entender
aonde é que nós vamos pisar. Porque é possível a gente ter um processo de escolha e tomada de decisão com mais embasamento. E tudo isso eu vou mostrar para vocês como alcançar uma forma, né, de você ter esse embasamento na mão, em que você possa confiar e que você possa fazer a sua escolha de uma maneira apropriada, ok? Vamos fazer toda essa trajetória considerando que vocês estão sendo acompanhados por alguém que passou por esse caminho, né? Muitas vezes a gente vai sentir a dor de tudo lá no final, depois que a gente passa por tudo. Mas por que a gente não pode antecipar isto, né? É uma escolha que vocês têm nesse momento de escolher antecipar, escolher conhecer o caminho das pedras para não precisar tropeçar nelas, né? Ou experimentar cegamente e fazer o seu próprio caminho, que também é uma possibilidade, né? É interessante quando um pai que já teve uma vivência, ele passa para o filho, e tem filhos que vão escolher, meu pai passou por isso e pelo exemplo dele eu prefiro não passar. E aí com isso eu ganho em não sofrer aquela mesma coisa que já sofreu. Mas muitos filhos vão escolher passar também, né? E tudo bem. Também existe um ganho de experiência, né? Mas que muitas vezes a gente pode entender, né, que nós não precisamos sofrer as mesmas coisas, né? Nós podemos escolher um caminho que seja mais leve, que seja mais realizador, sem precisar passar pelas intempéries todas, né? Então, esse pequeno vídeo, ele tem essa ideia de abrir e te convidar para você vir comigo nessa trajetória, né? Tem alguns passos que precisam ser vencidos, né? Hoje eu tenho diversos alunos que já fizeram esse trajeto e que fizeram escolhas conscientes e estão satisfeitos com suas escolhas, né? Tem diversos alunos que se propuseram a passar por essas etapas e conseguiram, em muitos casos, ou diminuir a dúvida, fazer sua escolha, ou entender como que ele estava sendo influenciado dentro do processo e como que aquilo tirava ele do próprio querer dele, ou como ele encontrava com uma maior força, com uma maior crença em si mesmo para fazer a decisão que muitas vezes ele sabia, mas que ele não tinha coragem de assumir. Então, são muitas possibilidades que estão aqui dentro dessa jornada e que esse método ele consegue identificar qual é a sua questão e você consegue, a partir daí, fazer o seu caminho, né? Ele é um processo testado, ele é um processo em que as pessoas que aceitam esse convite, elas efetivamente se encontram porque algo dentro delas começa a falar mais forte. E é por isso que eu acredito 100% nesse processo, porque não sou eu que vou dizer para você qual é a sua profissão.
Não sou eu que vou dizer para você, como um teste vocacional, que vai dizer, olha, você de exatas, tem que fazer matemática, engenharia, ou isso ou aquilo. Eu não vou dizer isso para você, né? É a sua própria voz interna que vai dizer. Só que ela vai dizer isso depois que a gente tirar todas essas outras vozes internas que a gente não sabe de onde são, que te dizem outra coisa. Ou depois que a gente trabalhar no seu campo em que o desânimo às vezes está atuando, em que a falta de vontade, a falta de interesse está atuando, ou que existe um processo de postergação, seja qual for a questão que faça com que você ainda não tenha escolhido a sua profissão, nós iremos atuar nesse ponto e vamos trabalhar de maneira que você se sinta preparado para fazer a sua escolha. Essa é a diferença, né? Quando isso vem de dentro, isso vem alicerçado, isso vem com substância e isso promove uma força diferente para que você busque o seu resultado, né? E isso vai impactar na sua vida como um todo. E se você puder enxergar a sua vida lá na frente e você puder fazer esse trajeto com essa força que você irá adquirir nesse momento, isso com certeza te trará resultados extremamente positivos. Então eu te convido mais uma vez, né? Acompanhe a Escola Vocacional Solar, acompanhe os nossos conteúdos e aqui eu vou te dar todas as dicas para que você possa fazer essa escolha consciente e você possa aproveitar esse tempo que resta, né? Para você chegar nesse momento, nesse dia D, tranquilo, consciente e fazer a sua escolha. Tá bom? Vem com a gente, vem ser solar.